Então vamos à nossa prece inicial, vamos começar o nosso encontro, nossa prece, onde vamos fazer a nossa prece, um Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. É isso aí, gente. Desculpa aí meu atraso, teve um probleminha. E nós vamos ver hoje a ação da prece. Vocês acham que a prece ela é eficiente, ela é necessária ou ela não é necessária? E por que ela é necessária se vocês acham que é? Né? Por que a prece, a oração, vocês sabem que tem uma diferença entre orar e rezar, né? Sabem qual é a diferença entre orar e rezar? Rezar, nós repetimos as palavras, né? Repetimos as palavras. Orar, a gente já coloca um sentimento na oração, na prece, tem um sentimento. Rezar fica mais ou menos no automático, né? Mas orar, a gente coloca um sentimento. Vocês acham que tem alguma eficiência a prece ou não? Gostaria que vocês participassem, nós estamos em poucas aqui, essa participação. O que vocês acham? Nossa, eu não tenho Tereza, que é super, hiper eficiente, porque é a hora que a gente se conecta, né? É a hora que a gente se conecta com Deus, mesmo que a gente esteja querendo se conectar com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, mesmo aqui, os católicos, né, que se conectam com os santos, tudo na realidade vai chegar a Deus, mesmo que a gente se ligue a alguma coisa nesse pedido, porque vocês sabem que a prece nós podemos pedir, agradecer e louvar. Pedir, agradecer e louvar. E nós podemos pedir tudo, né? Porque Jesus ele fala isso no Evangelho: pedi e obtereis. Se nós tivermos méritos, se aquilo for bom para nós e necessário, porque às vezes a gente não sabe pedir. O que será que a gente poderia pedir, né? Pedir o quê? Será que a gente pedir bens materiais? Será que são essas coisas que nós devemos pedir? Podemos pedir isso? Podemos. Mas o que nós devemos pedir? Nós devemos pedir fé, força para passar pelas dificuldades, esclarecimento, discernimento, essas coisas todas que nós temos que pedir a Deus, coragem, que às vezes nós precisamos para determinados desafios. Então, pedir essas coisas espirituais. Agora, podemos pedir de tudo? Podemos pedir de tudo. Podemos pedir o que nós desejamos. Agora, será que nós vamos obter? É aquilo que eu já falei. Às vezes, isso não vai ser legal para a gente. A gente pede e isso não vai ser bom. Então, Deus, ele fala, não é hora para isso. Talvez não seja o momento, não é agora. Ou não seja bom para essa pessoa nesse momento que ela está pedindo. Porque como Deus, ele sabe tudo, né? Ele sabe aquilo que nós precisamos. Bom, mas se Deus sabe tudo, por que eu preciso fazer oração? Por que eu preciso fazer oração se Deus sabe tudo? Por quê? Porque, gente, nós estamos nos colocando diante de Deus na humildade perante o Criador. Nós devemos pedir, ele sabe de tudo, ele sabe, mas nós estamos nos colocando humildemente perante o Criador, né? Pedindo humildemente a sua atenção, o seu acolhimento, a sua força, a sua orientação. E é isso que nós devemos pedir. Agradecer, sim, aquilo que a gente consegue, nós precisamos agradecer. Muitas vezes a gente consegue e acha que fomos nós mesmos que conseguimos, né? Nós mesmos é que conseguimos. Não. É Deus é que nos abre essas portas, às vezes, para nós, né? Às vezes não, muitas vezes. Então, nós precisamos agradecer e precisamos louvar o Criador, né, pela vida que Ele dá, todo esse planeta maravilhoso, a vida, louvar a Deus, às vezes até com cânticos, né, cantando em oração, louvando a Deus. Agora, como é que faz essa prece?
Jesus pede que a gente entre no nosso quarto e em silêncio a gente faça a prece, não como os fariseus que gritavam até em praça pública. Em silêncio fazer essa prece é em recolhimento. Veja, eu posso fazer uma prece, uma oração, porque esse recolhimento interior. Eu posso ter esse recolhimento interior dentro do ônibus. Não é? Pode ser isso? Pode, dentro do ônibus. Posso ter esse recolhimento interior lá no metrô, andando de metrô, né? De ônibus, sei lá, no avião, não sei, em qualquer lugar, andando na rua, eu posso estar introjetada em mim, fazendo esse recolhimento. Então, feche a porta e, em silêncio, faça a sua oração, que aí vai chegar ao Senhor, né? A gente fazer essa prece com sentimento, essa oração com sentimento. Como é que é essa oração? É conversar com Deus, gente. Conversar com Ele. Não precisa ser uma prece já feita. A gente usa muito o Pai Nosso, por quê? O Pai Nosso é uma prece que foi nos dada. Aqueles apóstolos ali que estavam com Jesus, eles não sabiam como orar. Via Jesus orando e falou, meu Deus, como ora? Jesus ensina para a gente como orar. Então Jesus ensina o Pai Nosso como uma forma de oração. Se você faz o Pai Nosso entendendo cada sentença, cada palavra e colocando sentimento nele, claro que é uma forte oração, porque é a oração que o próprio Jesus ele nos ensinou. Então a gente pode usar o Pai Nosso, claro, não rezando, mas sim orando, né, com muito sentimento, e também chega a nós. Nós podemos orar e interceder pelas pessoas, orar pelo próximo, orar pelo outro, orar pelos nossos inimigos, orar aquelas pessoas que detestam a gente, que não gostam da gente, é essa aí que nós temos que orar. E faz efeito, gente. Eu posso dizer para você que eu fiz isso e deu muito resultado. Uma pessoa aí detestável, que me detestava mesmo, e aí mudou completamente. Vocês não têm nem noção de tanta oração que eu fiz, que aí mudou. Então eu particularmente experimentem, né? Exercitem. Eu fiz e deu certíssimo isso. E a gente tem uma força, né? Aquela força do pensamento, da oração, sim, orando sozinho. Se orarmos todos nós juntos aqui, nós vamos ter também uma força de pensamento maior, né? Muitas orando pela mesma coisa. Agora, eu fico só imaginando assim, sabe, gente? O planeta de habitantes aqui, humanos no planeta, encarnados, temos 7,5 bilhões de habitantes, mais ou menos, quase 8 bilhões de habitantes. Vocês já imaginaram todo mundo orando ao mesmo tempo, pedindo paz, pedindo saúde para o planeta, pedindo melhoras para o planeta? Como isso não ficaria melhor? Eu fico só pensando aqui, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Com toda certeza, né? A oração pela melhora aqui do planeta, das pessoas, seria muito diferente. A psicosfera, o que seria a psicosfera? A energia, a volta, né? A aura da Terra, a psicosfera da Terra, a minha psicosfera, a minha energia, que é a minha volta, a minha aura, minha psicosfera, né? A psicosfera da Terra mudaria completamente. Não é verdade? Então a oração é isso. E como é que ela se propaga, gente? É o nosso pensamento, que é uma forma de energia, e ele vai para o fluido cósmico universal, e o fluido vai transmitir, né? Vai transmitir ao infinito. Se nós aqui um som aqui na atmosfera, ele transmite aqui por causa do ar. Mas o nosso, como é o fluido cósmico, ele leva ao infinito. Eu posso orar para uma pessoa que está do outro lado do planeta, em outros mundos, no mundo espiritual, que a minha prece, ela vai chegar. A minha prece, quando eu faço com o coração, com vontade, ela vai chegar onde se fizer necessário. Tá bom? Eu vou abrir para vocês aí perguntarem mais coisa. Ah, sim, o que é uma prece inteligível? É uma prece que a gente não consegue entender. Por exemplo, uma prece, às vezes, feita numa língua, no latim, por exemplo, ou no aramaico, ou em outra língua que a gente não consegue entender. Eu até vou colocar no grupo
uma prece, o Pai Nosso, em aramaico. Aramaico é uma língua que era falada por Jesus. Aramaico era a língua que Jesus falava. Então eu vou colocar para vocês uma prece que é o Pai Nosso em aramaico. É uma prece que a gente até consegue entender porque é o Pai Nosso, né? A gente consegue entender assim o som, né? O ritmo. Uma vez eu fui para um lugar, uma igreja, e nessa igreja tinha pessoas de todo mundo. Olha que interessante. Pessoas do mundo inteiro. Chinesa, japonesa, italiana, russa, sei lá. Tinha do mundo inteiro, tinha gente ali nesse lugar que eu fui. E eles começaram a rezar, né? A Ave Maria. E olha que interessante. Todo mundo, ao mesmo tempo, estava rezando a Ave Maria. Ela não se tornou uma prece inteligível, porque todo mundo sabia que era a Ave Maria. Inteligível é quando você não entende a prece, não sabe o que é. Mas todo mundo começou a rezar Ave Maria. Um em português, outro em alemão, outro em francês, outro em italiano, outro em chinês, outro em japonês. Todo mundo ao mesmo tempo rezando a Ave Maria. Começaram e terminaram ao mesmo tempo. Olha que interessante essa experiência aí que eu vivi. Poderia ser uma prece inteligível, porque a gente não entenderia outra língua, mas todo mundo entendeu que era a Ave Maria. Olha que bacana que aconteceu ali. A irmã chinesa, era uma irmã chinesa, começou a falar em chinês lá, fazia a prece em chinês, todo mundo acompanhou. Não é bacana isso? Bacana. Poderia ser inteligível. Prece inteligível é quando a gente não entende, mas essa aí todo mundo entendeu. Tá bom? É isso, gente. Vocês querem alguma pergunta para eu continuar a gente estudar o outro tema de hoje? Dúvidas aí enquanto a prece? Façam prece, hein? Toda hora uma oração, hein? Façam oração. Tem alguma dúvida? O que vocês têm? Dúvidas? Não? Posso continuar então? Professora. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu mandei até a pergunta no chat, mas a senhora não deve ter visto, não. Não sei se com todo mundo acontece, mas comigo, todas as vezes que eu vou começar a fazer uma prece, eu começo a bocejar. Pode ser à noite, pode ser durante o dia. Eu vou iniciar uma prece, é um bocejo. Por que isso acontece? É energia, né? Energia. Energia que você despende. É o bocejo. Às vezes é isso, tá? Muitas vezes é isso. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente está na reunião mediúnica, a gente também boceja muito. Você entendeu? Não é sono, não. Às vezes a gente está jogando as nossas energias, ectoplasma, que a gente chama, no meio. Talvez a espiritualidade, quando você faz a sua oração, quer a sua energia ali, que você solte um pouco de energia, para que ajude aí a prece, né? Que você faça aí em voz alta, não sei como você faz. Às vezes é isso aí que acontece, tá? É a energia nossa que a gente despende. Esses bocejos é que a gente está jogando a energia para fora, nossa energia vital, né? É isso aí, tá bom? Ok. Agora, tem outra possibilidade. Às vezes a gente percebe energias sutis que estejam ali, às vezes boas ou ruins, também o bocejo tem a ver com isso, né? Às vezes, quando você entra num lugar muito pesado, né, um ambiente está pesado, a gente começa a bocejar, começa a ter sono, os médiuns, né? Começa a sentir um mal-estar ali no lugar e a gente começa a bocejar. Por quê? Porque está despendendo essa energia ali e o lugar está pesadíssimo. Então, às vezes, acontece isso também, tá? Normalmente é isso, tá? Quando a Priscila voltar aqui, porque a Priscila está com esses problemas profissionais, a gente também vê a opinião dela e o que ela acha. Mas eu acho que é isso aí que estou te falando, tá bom? É energia. Ô, Tereza, sim. Minha mãe benzia, sabe? Com brasinha antiga. Quando benze também acontece isso, né? E aí, quando a pessoa falava, Dona Geralda, me benze, ela já bocejava até. Exatamente. Na benzedeira acontece isso. Trabalhando. Quando vai na benzedeira, eu quando era pequena ia na benzedeira, né? E ela ia me benzer, eu começava a bocejar o tempo todo. E ela também. A gente estava jogando energias ali. Né? As duas, né? As duas jogando energia. Muito legal, muito, né? Muito bacana. E ali
Assim que terminava, as Acabou. pessoas paravam. Tirava tudo, né? As energias. Acabou. É que nem o reunião mediúnica, a gente boceja muito quando está na mesmo. reunião, ali aquela concentração, né? Todos os grupos, ali são várias pessoas, aí a gente começa a bocejar. Quando termina a reunião, não acontece nada, gente. Não é sono, é que você está jogando energias ali para os espíritos que estão na reunião mediúnica utilizarem da melhor forma, ajudando ali aqueles irmãos mais necessitados, ali naquela ajuda de pronto-socorro, né? Reuniões mediúnicas mais um pronto-socorro ali para ajudar aqueles espíritos, né? Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Então eu vou... Tem mais dúvida? Eu estudo mediúnico online toda sexta-feira. Sim. E a gente faz a nossa prece de abertura e a prece do fechamento. E muitas vezes a gente, o facilitador ou a facilitadora, faz a prece. E a gente se sente tão bem, tão leve, assim, relaxada, que parece que está dormindo no profundo sono. Até mesmo quando a gente mesmo faz a prece, quando eu faço o evangélico em casa com umas amigas minhas, eu faço a prece de abertura, eu me sinto tão, já estou dormindo, os olhos fechados assim, porque eu nem estou aqui na Terra, porque eu estou já voando. Porque a prece, gente, ela eleva o nosso espírito, né? A gente vai fazer ligação com altas esferas aí, então isso eleva o nosso espírito, dá essa calma, essa tranquilidade. Às vezes, se a gente está muito nervoso, parar e fazer uma prece, isso aí é muito bom para o espírito, ele entra em sintonia com bons espíritos, é importante isso aí, dá esse soninho aí, que não é um sono, é um bem-estar, né? É um bem-estar, é isso aí. Então, nós vamos ver hoje a intervenção dos espíritos, gente, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, nós vamos ver que, eu já falei isso muitas vezes para você, ao contrário do que muitos pensam, o mundo espiritual não é um mundo à parte, não é um mundo totalmente separado do mundo físico que nós vivemos, ele está junto, né? Ele está sobreposto. Agora mesmo que nós estamos aqui, nós temos aí o mundo espiritual e o mundo físico, tá? Só que eles estão lá numa densidade diferente daqui. Nós somos um universo só que são mundos diferentes, né? O mundo espiritual, ele rodeia a gente, né? E a gente vai ver que, sendo o pensamento uma energia, ele vai para alguma direção, ele vai se ligar com outros pensamentos. É isso que diz, assim, a intervenção dos espíritos mais ou menos na nossa vida, é isso. Lá na questão 459, lá do Livro dos Espíritos, vai dizer isso. Os espíritos, eles influenciam a nossa vida, tem alguma coisa... E os espíritos dizem, olha, muito mais do que vocês imaginam. Na realidade, eles levam a nossa vida. Por isso que a gente tem que estar sempre observando os nossos pensamentos, porque esses espíritos, eles interferem na nossa vida, no nosso pensamento. Vocês que estão estudando, que estão buscando conhecimento espiritual, vocês já têm essa noção dessa interferência dos espíritos na nossa vida. Mas a grande maioria das pessoas não tem isso, gente, não tem essa noção. E aí, veja, às vezes uma pessoa chega tão tranquila em casa, né? Muito tranquila em casa, e de repente começa uma discussão sem ter razão. Não sei se vocês já presenciaram isso, ou mesmo já aconteceu com vocês, não sei. E sem razão começa a discussão. Por quê? Porque nós estamos tendo, às vezes, interferência. Não é toda vez, né? Às vezes somos nós mesmos que estamos descontrolados, mas estamos tendo interferência espiritual. Alguns espíritos influenciando ali
a nossa vida, o nosso momento, as nossas coisas, né? Então a gente vai ver que o nosso pensamento, ele é fundamental, por isso que eu sempre digo aqui para a gente ter esse controle, vigiar os pensamentos, né? Entender o que nós sentimos, o que nós pensamos, sentimos, porque às vezes sentimos, queremos fazer um mal para alguém, isso é muito ruim. A gente querer revidar alguma coisa, isso nós estamos abrindo brechas para essas entidades mais infelizes agirem sobre nós, tá? Então, de uma forma direta ou indireta, às vezes esses espíritos, eles vão agindo sobre nós, né? Espíritos assim menos esclarecidos e desorientados, eles vão ver aquilo que interessa para ele, aquela realidade em volta, né? Por isso que às vezes eu digo para vocês, quando forem fazer o Evangelho no Lar, vocês sempre falarem até em voz alta, porque espíritos muito inferiorizados, muito densos, eles necessitam escutar a nossa voz, eles escutam, né? Porque o espírito ele está aí em volta, por exemplo, tem em volta de você, tem alguns espíritos aí, mas eles não estão interessados no que você está fazendo, estão fazendo as coisas dele. Mas quando ele se interessa, às vezes espíritos inferiores, é bom que a gente fale em voz alta, para ele entender, né? Eu, particularmente, às vezes, eu tive uma situação que eu acho que eu já contei para vocês, que eu tive que abrir a porta para o espírito sair, porque ele não conseguia sair da sala, né? O espírito estava preso ali, ele não conseguia sair da sala. Você fala assim, mas o espírito não passa pela parede? Passa, quando ele tem condição espiritual para isso, tem maior conhecimento. Espíritos muito atrasadinhos, eles não têm esses conhecimentos aí de passar, por exemplo, por uma parede, né? Então, nós vamos ver como é que a gente sabe que tipo de sugestão que nós temos atraídos para nós. Como é que a gente sabe isso? Basta que a gente preste atenção no tipo de pensamento e sentimento que nós costumamos ter, né? Que tipo de sugestão de espíritos que nós estamos tendo aí. É só você olhar assim, que tipo de pensamento que você anda tendo, que tipo de sentimento que você anda tendo. Isso é muito importante para a gente poder distinguir que tipo de espíritos que estão aí ao nosso redor, nos sugestionando, às vezes nos influenciando, né? Então é isso, mais ou menos. Professora. Sim. Isso é difícil, né? Eu acho complicado, porque nem sempre a gente está com pensamento bom, nem sempre a gente está bem-humorado, animado. Aí, nesse caso, quando a gente está mal-humorado, acaba chegando perto da gente espíritos nada agradáveis, exatamente, né? Espíritos... Exatamente. E é difícil. Mas e eles, por inveja, chama inveja, eles querem que você fique pior ainda. Então, ele já tá vendo você pior. De eu estar bem. Já aconteceu de eu estar bem, super bem, mesmo humorada, e de repente eu começar a discutir com o meu marido, discutir assim, falar coisa nada a ver. Eu falava assim, gente, eu estava bem um pouco segundo. É interessante isso. Aí eu paro, eu faço uma oração, eu pergunto, gente, mas por quê? Por que às vezes eu estou brava, às vezes começo a discutir com os meninos, brigar com os meninos, à toa, por coisa bobinha, que às vezes deixou um brinquedo ali, não guardou no local, e assim vai. Aí depois eu paro, rezo, né? E volta, fico bem de novo. Aí eu até brinco, viro pro meu marido e falo assim, deve ter sido um encosto que chegou aqui perto de mim. Exatamente. Eu vou colocar um filme que eu já falei, acho que para vocês assistirem, chamado Sozinho. Vocês já viram? Sozinho? Sozinho? Já assistiram? Nossa, eu falei eu sou péssima para gravar nome, mas eu eu vou não colocar sei, lá tem que nos começar grupos a para vocês assistirem esse vídeo do YouTube, que é interessante, chama Sozinho. Mas é um caso de alcoolismo, né? Como os espíritos, eles influenciam, por exemplo, as pessoas que têm atração pelo álcool, como piora a situação. Não é que tudo é espírito, gente, a gente também tem que entender isso. Às vezes somos nós mesmos. Mas nós mesmos estando bravos, mal com a vida, isso aí vai atrair energias similares, afinidade e sintonia. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando o pensamento e se controlando o sentimento, entendendo isso, que isso acontece.
Ai, Tereza, isso não acontece. Não, gente, isso acontece toda hora, isso acontece aí. E nós, às vezes, vamos fazer coisas que não era pra gente fazer, gente. Mas a gente está influenciado por esses espíritos que querem a nossa decadência, porque eles têm inveja de nós, né? Espíritos, eles estão sofrendo, eles querem que todo mundo sofra. É mais ou menos isso. Então, aí eles agem sobre nós. Por isso, sempre a vigilância e a oração. Então, aí ele pergunta assim, ó, questão 456, os espíritos veem tudo o que fazemos? Será que os espíritos veem tudo? Eles vão ver, ó, porque eles nos rodeiam. Agora, imediatamente, aí na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório, tá aí lá, tem espíritos aí. E cada um vê aquilo que dirige a sua atenção, como eu acabei de falar aí para vocês. Né? E algumas coisas, eles são indiferentes, mas eles estão sempre vendo aquilo que tem. E uma coisa interessante, ele vai influenciar os nossos pensamentos e nossas ações e os nossos desejos, né? Aquilo que a gente vai querer, né? Ele vai influenciar também. Ele também, esses espíritos, gente, eles conhecem o que nós estamos pensando lá no fundo da gente. Sabe aquela coisa que você quer esconder de todo mundo? Aí eu não vou contar para ninguém, não vou contar para nada, eu vou guardar isso aqui, eu fiz um negócio que não era legal. Só que os espíritos, eles estão vendo isso que a gente está pensando, né? Que o nosso pensamento, ele fica com uma imagem fora de nós, a gente não consegue esconder. É engraçado, porque lá no mundo espiritual, a gente não consegue esconder o que a gente é, gente. Não dá para esconder. Aqui a gente esconde, né? Às vezes é uma pessoa tão ruim, né? Uma pessoa do mal, uma pessoa que só deseja o mal, mas ela finge ser boa, né? Parece uma pessoa boníssima e finge para os outros, mas ela tá fazendo maldade ali. Mas aquelas novelas, né, de televisão aí, aquela pessoa que parece que é boazinha, é ruim por dentro, isso aí tá cheio, né, gente? Assim. E ali esconde, acha que ninguém tá vendo os pensamentos, as tramas que está fazendo, mas os espíritos estão vendo isso. Tá bom? Então é bom que vocês saibam que os espíritos influenciam muito a nossa vida. Muitas vezes eles nos levam e a gente não percebe. Por isso a importância da vigilância e da oração. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que vocês têm? Que vocês tenham aí de dúvida? Nada? Já estão sabendo tudo? Professora, Sim. eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É o seguinte, eu fazia o meu evangelho, só um instantinho, professora. Eu fazia o meu evangelho todas as noites. E agora, de um tempo para cá, eu não estou conseguindo mais fazer o meu evangelho à noite. E eu não sei o que está acontecendo. O que a senhora acha? Me aconselha aí. Olha, uma coisa que você tem que fazer é força. Você entendeu? Fazer como? Faça. Você não está conseguindo por quê? Por causa de tempo? O que é que não está acontecendo aí? Não é nada por causa de tempo, não. Simplesmente eu não tô com vontade de fazer. Não está com E não vontade. faço. Já pensou em mudar de horário? Não era desse jeito. Mudar de horário? Não, professor, não. O problema, eu acho que está em mim mesmo. Não é por causa de horário nem nada, não. Não, às vezes o problema não está em você. Às vezes o problema são a espiritualidade que é inferior que não quer que você faça o evangelho. Exatamente, sim. É isso que eu acho. É isso aí. E aí, qual é que vai ser a minha trajetória aí? O que é que eu devo fazer? Você deve falar assim, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. É minha vontade de fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aliás, não vou fazer só agora à noite, não. Eu vou fazer de manhã também. Vou fazer 2 horários. Aí, como eu não estou conseguindo fazer à noite, eu estou fazendo de manhã. E eu não estou achando isso legal. Então, faça à noite. Faça de manhã e à noite. Porque é a mesma coisa, gente. Você começa a frequentar um centro espírita, tá? Eu vejo muito isso. As pessoas começam a frequentar, de repente começa a aparecer um monte de coisa no meio da vida da pessoa.
A pessoa quebra o carro para ir para o centro espírita, a pessoa é chamada de urgência para não sei aonde, tudo no horário da aula, por exemplo. Tudo no horário da aula que ela vai assistir, se é o curso que ela está fazendo, principalmente no básico, né? É o curso que está fazendo, ou na hora que ela vai para escutar uma palestra evangélica, sempre parece alguma coisa que acontece. Isso aí não é acaso, não, gente. É que eles querem atrapalhar você aí. A grande maioria é isso, né? Aqueles espíritos que te acompanham aí, que não querem o seu progresso espiritual, muitas vezes bloqueiam. Mesmo na ida dos católicos à missa, dos protestantes ao culto, é isso aí, não querem a melhora espiritual das pessoas. Aqui também acontece isso. Por isso a gente tem que ter força de vontade de vencer essa barreira, né, que eles vão colocando pra gente, eles vão minando a nossa vontade. Não, acho que eu não vou, a pessoa desiste. A gente vê muito isso. A gente vê isso aqui, ó, nesses cursos que nós estamos dando, isso aconteceu muito. As pessoas desistiram, saíram, porque não quer, não sei o quê. Então, e aí perde a oportunidade, vão lá para frente. Tive alunos assim, desistiram, depois de 10 anos voltaram para ter aula, né? Foram levados para fora. Aí eu tenho uma pergunta aqui, olha, que eu recebi, ó. Como a gente vai distinguir o nosso próprio pensamento do que são sugeridos? É a questão 461. Quando um pensamento ele é sugerido, é como uma voz falando. Já ouviram aí um pensamento assim, como uma voz falando? Os pensamentos próprios são, em geral, o do primeiro momento. Isso que difere aí os pensamentos, tá? Um pensamento seu e um pensamento sugerido, né? Interessante? Então, gente, a gente tem que ter muita força de vontade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sou eu que falo não, mas você está no caminho do bem, aqui num planeta como o nosso, é muito difícil, é muito trabalhoso. Aqui, a porta larga é muito grande para tirar a gente daquilo que a gente tem que fazer. A porta, o chamamento para a gente sair fora das coisas é muito grande, é um chamamento grande, né, da vida, e chama. Então, para a gente manter o caminho é muito trabalhoso, requer esforço nosso, requer esforço, vontade, né? Principalmente vontade. Se a gente não tem vontade, a gente não consegue fazer nada na vida, né? Imagine aqui nas coisas espirituais. Então requer muito esforço, muito trabalho, muita disposição. Isso não é só aqui no espiritismo, qualquer coisa que a gente vai fazer em relação à espiritualidade. Aqui é muito complicado, gente. A gente é tentado toda hora, né? As tentações, já ouviram falar das tentações? Toda hora nós somos tentados para sair do caminho que a gente está. Isso não é só com vocês não, gente. É com a gente, todo mundo aqui. Eu, comigo, também é assim, né? Tentado para tirar a gente do caminho. Toda hora é isso aí. São colocadas tentações para gente, né? Para a gente sair do caminho. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Temos mais alguns minutos. Tereza, outra coisa que é muito interessante, hoje eu estou falando demais, gente, nossa, desculpa, mas tem uma coisa que é muito interessante, já me falaram aqui no grupo, antes eu sempre fazia o culto no lar, sempre ouvia o Ricardo e participava aqui, eu colocando o fone de ouvido. Depois que alguma colega, alguma amiga que comentou que não era legal, que era bacana os espíritos ouvirem, né, o que está sendo estudado, eu nunca mais coloquei. E a gente sente a frequência, né, Tereza? Sente sim. Tereza e todos. Mas também você pode colocar o fone algumas vezes, não tem problema, né? É que eles escutam, eles escutam o que a gente está falando. Aqui, eu tô aqui em casa, tô sentindo que tem alguns aqui. Mesmo os tem imperfeitos, os imperfeitos, os mais atrasadinhos, né? Mas mesmo assim, eles escutam. Eles escutam. Não, com o fone fica mais difícil, porque às vezes eles precisam escutar a voz, eles não conseguem escutar pensamento ainda, devido ao grau de inferioridade. Entendi. Né? Não escuto. Tá. Obrigada. Me perguntaram se uma pessoa que desencarna é isso. Deixa eu ver onde que está isso. Estão perguntando aqui no chat, né? Uma pessoa, um espírito
um espírito desencarnado há pouco tempo tem como ir direto à luz? Tem sim, tem. Como é que ele vai diretamente à luz, gente? Como é que um espírito vai para um bom lugar? A luz é um bom lugar no plano espiritual. Como é que ele vai diretamente a um bom lugar? Alguém pode me dizer? Um espírito que desencarna? Recebendo orações. Não é só recebendo orações, não. O que ele tem que fazer aqui no mundo físico? Imagina o trabalho, né? Ser uma pessoa do bem. Exatamente. Para pegar. O espírito, para estar indo para um bom lugar, gente, nós mesmos, para nós irmos para um bom lugar lá no plano espiritual, nós temos que praticar o bem, no limite das nossas forças, prática do bem, e a consciência tranquila. É isso que faz a pessoa ir para um bom lugar lá no mundo espiritual. Porque se a consciência não está tranquila, aí o negócio vai dar problema para essa pessoa. Vai ter alguns probleminhas sim, lá no mundo espiritual. Mas normalmente a consciência tranquila, praticando o bem, tá com a consciência tranquila, vai para um bom lugar, né? Vai para um bom lugar no mundo espiritual, né? Dependendo da evolução do espírito, né? Espíritos muito evoluídos com certeza já vai para um bom lugar, né? É isso aí. Professora Tereza? Sim. Eu que perguntei, eu fiz essa pergunta e eu gostaria de saber assim, eu como fui adotada por um casal, né? E quando eu tinha 8 anos, o meu pai adotivo faleceu. Aí a pergunta que vem, essa missão que ele cumpriu em me adotar foi para ele desencarnar depois? Não. Não. Ele teve a missão, provavelmente, de te adotar. Isso é uma coisa que ele se comprometeu lá no mundo espiritual. E provavelmente Sim. ele tinha no planejamento dele desencarnar. Naquele momento. É um planejamento já, foi feito. Né? Essa foi a missão que ele teve que cumprir aqui na Terra. A missão ele cumpriu, não é? Te adotar, tudo. Mas provavelmente alguma coisa fez com que ele desencarnasse no próprio planejamento dele. Pediu para isso. Uhum. Talvez até para você aprender alguma coisa também, né? Porque você lembra que está todo mundo envolvido aí na sua família, né? A sua mãe adotiva, você, ele. Então, alguma coisa para aprender. Sim. Né? Todos Sim. nós estamos ligados. Né? Lembrar que a morte não é o fim. A morte, a vida, ela continua depois no mundo espiritual. E esses espíritos desencarnam podem voltar até na nossa família. Isso é interessante também. Né? É verdade. Espírito Eu desencarna. estudei muito isso. E volta depois de encarnar, porque você sabe que para encarnar pode ser imediatamente ou levar um tempo mais ou menos longo, um tempo determinado. Pode o espírito encarnar logo, como demorar. Isso aí depende de cada espírito, aí a necessidade dele. Né? Mas é isso. Sim. Mais alguma pergunta, gente? Vocês estão muito quietinhas, hein? É a Priscila que não está aqui, porque a Priscila agita, né? Priscila agita. Tem dúvidas, não? Vocês estão estudando tudo? O que vocês estão estudando aí, sozinhas? Eu coloquei uma pergunta no chat aí, professor. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Espera um pouquinho. Vou ver. Olha, relações sexuais. Como é que elas podem atrapalhar? Quando a gente tem uma relação, a gente, não sei, né? A gente tem que ter relações com pessoas que a gente tem afinidade, que tem energias, porque você não é uma troca imensa de energias. Você num relacionamento sexual, né? No ato sexual tem muita troca de energia. E com quem que você está trocando essa energia? Essa é a pergunta. Então, se a pessoa, com quem que está trocando? Às vezes a gente se engana, né? Mas com quem que você está trocando? Se você está trocando toda hora de parceiro, isso é um problema. É um problema difícil, né? Pode causar até obsessões, né? Esses relacionamentos aí com muitos parceiros. Isso aí
traz problemas espirituais, sim, e às vezes grandes, com desajustes sexuais, né? Desajustes, porque tudo que a gente faz na vida, não importa o que, a gente tem que ter o equilíbrio. Como diz o Buda, o caminho do meio, né? O equilíbrio. Mesmo das relações sexuais com as pessoas, tem um equilíbrio, né? Trocar essas energias com pessoas mais afins, mais sintonizadas, mais com amor, né? Não com essa troca desvairada aí, porque isso aí também é um vício, né? Poderíamos considerar um vício. Tem um livro muito bom, Chico Xavier, se não me engano, Sexo e Destino, que é muito interessante a leitura, né? Sexo e Destino aí, acho que é Chico Xavier. Li há muitos anos, mas é Chico Xavier. E tem outros, eu vou ver para vocês, vou colocar também no grupo, outros livros a respeito de sexo, né? Em todos os tipos, né? Problema relacionado ao sexo. Então, isso também, né? É um tipo de vício, o sexo. Como droga, como álcool, como sexo, como gula. Gula também é um tipo de vício aí. Isso tem problemas espirituais, sim, trazem problemas. Até de obsessão grave, obsessões, tá bom? Não sei se respondi se era isso que você queria escutar, Paulo, mas leia o livro Sexo e Destino, do Chico Xavier, muito interessante, tá? Não, é que aconteceu uma... Eu li 3 livros na sequência, né? Eu li Fascinação, né? Eu li um outro livro e estou lendo agora, relendo, né? Mensageiros da Luz, e fala justamente sobre isso, né? Sobre o tipo de que tudo é energia na vida da gente, né? Tudo é energia. E às vezes as obsessões que você pode ter também, eles são relacionadas a essas questões sexuais quando você não escolhe as pessoas corretas, ou seja, quando você faz esse desafogo aí somente por uma questão de alívio, vamos assim dizer, e não com afinidade, não com o que a Saura acabou de falar, pode trazer um problema. Eles podem usar essas energias aí que você está fazendo essa troca com pessoas que talvez não sejam aquelas das quais que você pretende namorar, pretende casar, pode estar usando essas energias justamente com o que a senhora acabou de falar mesmo, né? Até com uma obsessão, usando essas energias para te atrapalhar. E eu li nessa sequência esses livros aí e falaram justamente sobre isso daí, né? Então eu só queria Exatamente, porque é o equilíbrio, né? Você trocar de parceiro todo dia, por exemplo, ou você vai nesses ambientes aí de cabarés, né, prostíbulos, a gente sabe que nesses ambientes tem vampiros espirituais, que ficam vampirizando essas relações. Então é muito preocupante, né? Eu já li vários livros e é assim que mais ou menos funciona. Inclusive até em motéis também tem esse tipo de espiritualidade, né? Mas se você está fazendo isso, sexo, com uma pessoa que você ama, que você gosta, que você tem afinidade, há uma proteção espiritual. Tanto é que quando há a relação sexual para um filho, olha que interessante, o nascimento de uma criança, há uma proteção ali para o nascimento, a encarnação de um espírito, né? Quando tem esse amor, esse carinho, essa cumplicidade, né, com o seu parceiro. Então, tudo é equilíbrio. Vira como se fosse um vício isso aí. O sexo também é um vício. E como vício também tem aquilo que vem com ele, né? Assim como o vício cigarro, droga, álcool, sexo, gula, chocolate também, gente. Tem vício chocolate? Eu tenho. Chocolate também traz problemas, né? Tô brincando, gente. Chocolate não traz problemas, não. Gente ficou séria aí. Chocolate não traz problema, não. Pode comer, né? Mas a gente vê que esses vícios trazem problemas, sim, espirituais. Obsessões, às vezes graves, né? Mais alguma pergunta, gente? Posso fazer uma pergunta? Pode. Meu nome é Elaine e faz 11 meses que a minha mãe fez a passagem e a gente sempre foi muito ligada, uma relação muito, muito entrelaçada e eu tô com bastante dificuldade. Apesar
das leituras e dos cursos e de acreditar e tudo mais. E quando você falou da reencarnação, em algum momento, eu tenho uma dúvida por conta de que a gente continua com a ligação, ela continua sendo minha mãe, a gente continua nessa conexão forte, mas se a reencarnação... É que na maioria das vezes eu vejo falar que a reencarnação demora um tempo, né? Mas se ela reencarna comigo, eu tenho 43 anos, se ela reencarna comigo ainda na Terra, como é que eu vou continuar em ligação com a minha mãe, ela lá e eu aqui? Então, quando a sua mãe é assim, ela pode voltar a reencarnar, porque o espírito ele pode reencarnar imediatamente ou demorar um tempo, mais ou menos longo, tanto faz, é um tempo necessário para o espírito. Se ela volta nessa encarnação, vocês continuam a ligação, às vezes, a ligação espiritual. Então, quando você sai do seu corpo à noite, no sono, no sonho, você se encontra com ela. Né? Mesmo que ela reencarne, por exemplo, no Japão, né? Sua mãe reencarnou lá no Japão, nessa nova encarnação. Mas vocês vão se encontrar, né, espiritualmente nesses momentos, ou vai reencarnar aqui na França, sei lá. Na hora que você estiver desligada do seu corpo, e ela também, vocês vão se encontrar. E é engraçado, porque pode até, nessa própria encarnação, você se encontrar com ela numa situação de encarnado e encarnado. Há essa possibilidade, sempre há possibilidade. Sabe aquela afinidade que você vai ter, às vezes, com determinada pessoa? Pode até ser de uma outra encarnação essa afinidade, com pessoas de outra encarnação. A afinidade espiritual nunca termina, gente. Quando a gente ama realmente alguém, nós estamos ligados com essa pessoa. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai encontrar com essas pessoas. Se a gente está encarnado aqui, nós vamos encontrar espiritualmente com essas pessoas e podemos encontrar fisicamente com essas pessoas. É que o tempo a gente não sabe quando, né? Eu tenho uma colega, o pai dela desencarnou e ela teve um netinho. E esse netinho, gente, tem tudo para ser quem? O pai dela. É muito engraçado isso, porque ele fala coisas com 2 anos de idade, tipo, essa cidade aqui é a que eu mais gosto, essa cidade aqui eu vivo, esses prédios não estavam aqui, como esses prédios apareceram aqui nesse momento, e usa palavras de adulto, certo? E tem uma afinidade muito grande com ela, que é a avó. E o pai dela tinha uma afinidade enorme com ela quando vivo. Era a filha que ele mais tinha afinidade. E olha que interessante. A gente está achando, né? Não posso ter certeza, mas ele falou muitas coisas assim, relativas ali à outra vida, que tem relação com o pai. Coisas relacionadas com o pai. Quando era pequenininho, hoje ele está com 7 anos, mas com 2, 3, 4 anos, assim, falava coisas que a gente ficava boba aí, e tudo relacionado com o pai. Pode ser o pai? Pode. Pode ser o pai. Pode ser. A gente não tem como afirmar, né? Mas pode. A gente se encontra, gente. Fica sossegado. A saudade, quando a gente perde alguém que a gente ama, é muito grande. A saudade física, a gente tem saudade, a gente sente um vazio, é um negócio assim muito grande que a gente sente. Mas nós estamos ligados com eles sempre. E quando a gente sonha com eles, não sei se você já sonhou com ela, Elaine, é um encontro maravilhoso, né? Espiritual, a gente sonhar com essas pessoas que desencarnaram, nossos pais, mães, irmãos, amigos. A gente encontra com eles, tenho certeza disso, não tenho dúvida, não. Certeza. Nós temos isso. Tudo bem. Tudo bem, Tereza, obrigada. A gente encontra assim, ó, a vida, olha, continua, tá, gente? Ah, a vida não continua, não, gente, a vida continua assim. É que nós estamos aqui na matéria, é tudo muito pesado, né? A matéria, ela puxa a gente muito, mas há o espiritual, não tenham dúvida disso. Fiquem tranquilos, continua. Morreu o corpo físico, a alma, ela continua como espírito no mundo espiritual. Tá bom? É isso. Professora, igual quando a gente encontra com uma pessoa que você, nessa vida você nunca viu ela na sua frente, nunca quando conhecia a pessoa. De repente você encontra uma pessoa e você fala assim, acho que te conheço de algum lugar. Essa é aquela mesma impressão, eu também acho que eu te conheço, mas vocês nunca se viram.
Exatamente. Não se viram nessa encarnação, né? No caso, nessa vida, né? Nessa encarnação. É que nem aquela história assim, de amor à primeira vista. De primeira vista não tem nada. Já viu isso? Já sentiram isso? Amor à primeira vista? Bateu o olho assim, se apaixonou? De primeira vista, gente, não tem nada. Choque, assim. Não tem nada. Porque já se encontrou em outras vidas, né? É isso. E pelo olhar é que a gente encontra as pessoas. É pelo olhar. Olhar diz tudo aí, o olhar. Sim. E o que significa, a janela da alma, né? O que significa, desculpa, o que significa quando, por exemplo, aconteceu comigo semana passada, uma pessoa me ligou para me falar uma coisa bacana e eu tive essa impressão que eu já tive esse sentimento da pessoa me falando essa mesma coisa há um tempo atrás. Eu cheguei a comentar com o pessoal aqui em casa. O que é isso? Porque lembra que eu falei que a gente se encontra no mundo espiritual? Muitas vezes esses encontros a gente não lembra, nem através de sonho, a gente encontra. E aí no momento certo, vai vir aquilo que foi, aquele conselho, aquela confidência, aquela conversa, vem para nós em determinado momento. Provavelmente isso aconteceu com você. Você encontrou com essa pessoa no mundo espiritual, ela te contou isso, né? Você guardou, mas não lembra, e no momento certo você falou, poxa, mas parece que ela já me falou isso, e falou mesmo, lá no mundo espiritual para você. Tá, que bom saber. Assim, mais ou menos é assim que funciona, né? A gente tá ligado, gente, todo mundo, é muito engraçado isso. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma amiga que eu faço todo domingo o evangelho lá em casa, ela na casa dela, eu aqui na minha, e ela, a gente tem uma afinidade tão grande, uma intimidade tão grande, de uma falar com a outra as coisas. Eu falo para mim do meu sentimento para ela e ela fala do sentimento dela para mim, coisa que nunca aconteceu na nossa vida. A gente sempre assim procura entrar em contato com uma com a outra, ou ela ou eu, uma chama a outra para saber como uma tá, a outra tá. Sempre. E então, essas afinidades nós temos de outras vidas, né? Pode ser daqui, primeira vez que você tem uma afinidade com esse espírito, mas pode ser de outras vidas também. A gente tem essas amizades, gente. Às vezes, em outra vida foi parente sua, né? Chegada nessa vida. Eu digo assim pra ela, você é minha irmã adotiva, minha irmã do coração. Então, é isso mesmo. Irmãos mesmo, nós somos irmãos. Porque ela assim pra mim, bah, é uma amigona. Uma amigona, nós temos isso, amigos que são muito afins, como irmãos mesmo. Mas no futuro, gente, a humanidade vai ser um irmão, né? Teremos vários irmãos, para sermos irmãos, é isso aí. Amarmos a todos como irmãos, é isso que nós temos que chegar. Tá bom? Eu vou fazer o final da nosso encontro. Então, vamos imaginar uma caravana, e nós vamos emitindo luz, muita luz, de dentro de nós, luz para o nosso pensamento em amor, muito amor. E essa caravana está entrando em todos os lares brasileiros, nós estamos entrando em todos os lares brasileiros, levando o nosso amor, para que esses lares tenham saúde, paz, tranquilidade, equilíbrio, muito discernimento em todos esses lares brasileiros, bom senso a todos, muita paz. E agora nós estamos saindo do Brasil, viajando pelo espaço e indo a todos os lares da Terra, levando essa luz da nossa caravana com muito amor a todos os lares e paz nesse mundo, discernimento, muita tranquilidade, equilíbrio nesse mundo, para que esse mundo realmente entre em regeneração, que a Terra evolua e o mundo fique bem melhor para todos, que haja esse planeta de regeneração. E assim
Vamos imaginando em volta de nós mesmos uma couraça, uma armadura de luz, nas cores dourada e rosa, nos protegendo de todos os males, tanto físicos quanto espirituais. Muita luz em volta de todos nós. E vamos agradecer dessa oportunidade que Deus nos proporciona nesses encontros que fazemos aqui, falando de Jesus, falando da espiritualidade. Vamos agradecendo aos nossos mentores, também individuais, pela grande oportunidade que é nos dada. E assim, vamos agradecendo para, se Deus quiser, estarmos aqui na semana que vem. Graças a Deus, gente. Com a Priscila, se Deus quiser, às 19 horas. Tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Boa